Bom dia a todos. Muito bem-vindos a este novo espaço que é o Templo da Poesia. Nós somos a I4C Lisboa, somos o primeiro núcleo da I4C regional em Portugal. Isto quer dizer que tentamos trazer os valores da igualdade de género a toda a cidade das 7 colinas e não só ao público universitário. Este é o nosso primeiro evento presencial do mandato. A equipa sou eu, a Carolina, que vai ser a nossa moderadora, a Inês Cardoso, que está na imagem, e o David, que está na logística. Muito bem-vindos, espero que tenham um ótimo evento. Queremos agradecer aos nossos 4 magníficos, a doutora Cristina Almeida, técnica superior do PDJ, a Filipe Abreu, nadadora artística Master, e Diogo Ganchinha, ginasta olímpico, e também a nossa instrutora da aula que se vai seguir, a Mariana Margarida. Desejo a todos um bom evento e vemo-nos já. Com licença. Peço desculpa. Queria então dar início a este debate com a apresentação dos nossos oradores, começando pelo atleta Diogo, ginasta trampolins. Venceu a final trampolim individual sénior do Campeonato Europeu de Trampolins, tornando-se o primeiro português a ganhar um título europeu em 20 anos. Corrija-me se eu estiver errada. Além deste feito, representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008 e Londres de 2012 e veste a camisola do Sporting Clube de Portugal desde 2016, onde também treina os escalões mais jovens. Muito obrigada, Diogo, pela sua presença. Avançando para Filipe Abreu, nadadora artística Master, conquistou diversos títulos nacionais, como nadadora artística dos 12 aos 19 anos, mas depois dedicou-se a ser treinadora de natação artística no Sport Algés e da Fundo, onde chegou a ganhar várias medalhas a nível nacional. Mas com a necessidade de investir na sua formação, com o intuito de ensinar as suas alunas, regressou à competição Masters em 2017, onde já venceu inúmeros títulos, entre os quais o primeiro lugar na competição internacional online organizada pela Sintra México. Bem-vinda, Filipe, muito obrigada. Por último, mas não menos importante, temos a doutora Cristina Almeida, técnica superior do Instituto Português de Desportivo da Juventude, IPDJ, desde 1997. Onde tem desenvolvido programas e projetos no âmbito da formação e qualificação. Também assegurou a representação da instituição na equipa interdepartamental para a igualdade da presidência do Conselho de Ministros e de Portugal, em vários grupos de peritos da Comissão Europeia e do Conselho da Europa, nomeadamente no recente projeto All In Towards Gender Equality in Sport. Muito obrigada, doutora Cristina, por ter participado. Vou então dar início ao debate com uma frase de Nelson Mandela, que diz que o desporto tem o poder de superar velhas divisões e criar um laço de inspirações comuns. Começo por si, Diogo. Acha que o desporto é um meio de inclusão, não só dos diferentes géneros, mas também de religião, orientação sexual e outros fatores de distinção social? Está. Obrigado aí por si, em primeiro lugar, pelo convite. Este título foi muito especial, porque foi o primeiro da história. O desporto é, sem dúvida, uma plataforma de inclusão. No entanto, é também uma plataforma que ainda não está explorada nesse aspecto, no expoente máximo. Ainda hoje continuamos a ter situações no desporto que são mais também de exclusão do que propriamente de inclusão. Há um trabalho a fazer. Continuamos a transmitir. Eu sou ginasta, mas também sou treinador dos mais jovens, e uma das coisas mais importantes no meu trabalho, para além da vertente técnica, é a vertente pedagógica e aquilo que é passar os valores que o desporto me transmitiu aos mais novos. Vem muito também daquilo que é o seio familiar, daquilo que são as culturas. Há uma grande diversidade no desporto, ou seja, é sem dúvida uma plataforma de inclusão, mas que se debate também com a grande diversidade que existe globalmente. E esse é o grande desafio que o desporto tem, que é precisamente conseguir, no meio de tanta diversidade, criar essa inclusão que seja de facto única no mundo inteiro. E Filipe, sendo que esta inclusão de que o Diogo falou abrange de uma forma geral todas as modalidades, ou há algumas a sofrer mais discriminação que outras? Ora bem, eu julgo que há modalidades, e nós gostávamos a falar sobre esse assunto, que efetivamente
não dá o mesmo valor ou não dá a mesma integração ou importância a determinados sexos. Ou seja, no caso da natação artística, apesar de já termos participação de homens, o que é facto é que a maior parte das pessoas diz-me: eu nunca vi um homem a fazer. E acha estranho, porque acha sempre que o homem vai ter aqueles movimentos caracterizados mais femininos e que não vai ter o seu papel másculo. E, efetivamente, a natação artística, e aqui também um bocadinho para partilhar a minha modalidade e a divulgar, tem o fascínio de nós podermos interpretar qualquer tipo de personagem. E, portanto, temos coreografias fabulosas, que temos o Bill May, era eu miúda, tinha eu 12 anos, já tenho 38, e o Bill May é um americano, e foi ele que mais lutou pelo papel do homem na natação artística. E vejam bem que só em 2015 é que os homens tiveram a sua primeira participação numa competição internacional. E, volto a referir, Bill May, temos o Alex, que é um atleta russo que é excepcional a nível de competências físicas. Temos o Giorgio, que é um italiano, que também é incrível. Eles, a nível físico, são excepcionais e demonstram coreografias com o papel típico do homem. Mas o que é facto é que o homem ainda é discriminado. Tanto que a FINA, neste momento, ainda não permitiu a participação de duetos mistos, ou seja, homem e mulher, porque neste momento, a nível de competições, é a única sessão competitiva que é permitida. E, efetivamente, há uma luta para que o papel do homem na natação artística em específico, porque é a minha modalidade e, portanto, sinto mais à vontade de estar a falar sobre a mesma, que seja equiparado ao papel da mulher. Porque, efetivamente, e o que nós estávamos a falar há pouco, julgo que o papel do homem, desde que há uma intervenção e um papel do homem mais presente na natação artística, que a modalidade também tem evoluído. Porque o homem, a nível físico, tem umas características que vão permitir potenciar ainda mais o seu desempenho, a nível de força, a nível de velocidade. E, portanto, nós, mulheres, também vamos aprender com os homens. E eles também vão aprender connosco. E, portanto, tornar-se num papel ainda mais diversificado e mais potenciado. Sim, na sua modalidade, de facto, a minoria está nos homens. Mas, doutora Cristina, no desporto como um todo, envolvendo todas as modalidades, as mulheres apresentam apenas 30% das atletas. E mesmo em cargos superiores, só há apenas uma presidente de uma modalidade, é 4%. Desculpe, mas eu tenho dados de 2019, desculpe se está em erro, mas foi o que eu conferi. Entretanto, se calhar já evoluiu, foram os últimos dados que eu vi. Pronto, e quando eu vi, era a modalidade de tiro ao arco. Mas que medidas é que estão a ser feitas, então, disse-me que agora piorou, que medidas é que estão a ser feitas para haver um equilíbrio de géneros no desporto? Bom dia a todos. Desde já agradecer também à IFOXI, à Carolina, à Inês, pelo convite que nos foi dirigido para estar aqui presente e cumprimentar aqui os caros ilustres atletas, colegas aqui no painel. Pronto, efetivamente estes dados que a Carolina reportava são de 2009 e são de um estudo All-in que eu coordenei, portanto tenho-os perfeitamente presentes na cabeça. E à altura havia, de facto, nas nossas 60 e tal federações desportivas, uma presidente de uma federação, que era o tiro com arco. Neste momento não temos nenhuma, portanto, de facto a situação piorou. Em termos de dirigentes nas direções dos órgãos sociais, o cenário também não é de todo muito bom, temos cerca de 12%. E aqui eu lembro-me que quando comecei a trabalhar estas matérias foi precisamente um estudo em 2000, portanto já vai há uns anos. Tinha a minha filhota Beatriz na barriga e fiz um estudo às federações desportivas sobre a participação de mulheres nos órgãos sociais. E à altura os dados revelaram que tínhamos 10% de mulheres, ou seja, a minha filha tem 22 anos e estamos com 12% nos órgãos sociais.
de mulheres, a presença de mulheres nos órgãos sociais das nossas federações desportivas. Significa que, quando nos vêm com o discurso que o tempo isto vai lá, não é? Que é sempre o discurso que existe, de facto não é assim. Há que, em determinados contextos, criarmos empurrões. E nós temos uma prova muito concreta do que foi feito ao nível político. Nós também não tínhamos mulheres na nossa política. E o que é facto é que, com a legislação que foi criada, que instituiu as cotas, as coisas não são ainda o panorama ideal e natural, não é? Que é não se olhar para as pessoas e colocá-las em caixinhas, é homem ou mulher, é isto ou... Não, são pessoas. Mas o que é facto é que hoje em dia já ninguém estranha uma mulher a falar como política. No desporto ainda se estranha muito quando há mulheres nestes lugares de mais destaque e relevância. O que é que estamos a fazer? Esse trabalho do All-In, que foi um projeto conjunto do Conselho da Europa com o patrocínio da Comissão Europeia, visava precisamente fazer esta primeira radiografia nos vários Estados-membros. Os problemas, mas é facto a radiografia que foi traçada é que em todos os países as mulheres não participam de facto em termos iguais como os homens neste contexto do desporto. E esta radiografia que foi feita em 2019 era também dada aos Estados-membros determinados instrumentos para que nos seus países fossem instituídos então planos de ação, estratégias nacionais para melhorar esta fotografia que foi traçada. E foi o trabalho que fizemos, portanto, após este estudo, fizemos então uma proposta de estratégia que levamos ao nosso poder político, às nossas tutelas, e que está neste momento em fase de começarmos a executar. Tem um conjunto de áreas estratégicas, uma das quais é esta da liderança, portanto, é uma área que se tem que trabalhar muito, portanto, é preciso ter mais mulheres a liderar as nossas organizações desportivas. Não é só pelo facto de que as organizações, sendo mais inclusivas, mais diversas, tornam-se mais criativas. Portanto, isto é um dado evidente. Se houver mais pessoas a pensarem de forma mais diferente, melhoramos a performance das nossas organizações também. Não é ao contrário, nós tendemos a chamar sempre pessoas que são parecidas connosco, não é? E que depois pensam todas como nós. E, portanto, isto não provoca a diferença. E temos que começar a pensar ao contrário, é trazer pessoas que, de facto, fora da caixa, para dentro das organizações, para também termos melhores performances. Não só mulheres, mas também pessoas, por exemplo, transexuais, e não tem a ver com isto, tem a ver com as suas ideias e não com como é que elas são. Sim, pessoas que sejam, de facto, tragam valor às organizações. Não têm que ser mulheres ou homens, mas infelizmente existe esta reprodução, digamos, do que nós somos, e depois rodeamos de grupos de pessoas parecidas connosco e andamos não evolui. Pronto. Portanto, é preciso, no fundo, passar a outra fase, que é ter estas organizações mais inclusivas, mais diversas, que possam ter uma melhor performance. Mas também, por outro lado, há aqui uma questão muito prática, que é quem anda nestas coisas do desporto sabe perfeitamente quando é preciso constituir uma lista para uma federação, para um clube, que andou tudo, não há gente disponível. E nós temos, em termos de população de mulheres e raparigas,
um potencial enorme. Nós somos 52% da população que está completamente arredada deste contexto do desporto. Portanto, se no desporto há dificuldade em ter treinadores, em ter dirigentes, mesmo em ter mais mulheres a praticar desporto, vamos investir nesta população que está, digamos, um bocadinho arredada aqui das orientações das organizações desportivas. É preciso investir neste extrato da população, porque traz benefícios não só em termos dos resultados da própria organização, mas também tem aqui um potencial de recursos humanos brutal, disponível, que está completamente a não ser utilizado. Filipe, na sua opinião, qual é que é o contributo que a mulher e, como a doutora Cristina falou, outras pessoas com diferentes valores e ideias podem ter nas organizações quando chegam a cargos superiores? Portanto, a nível do seu contributo, pode ser a nível da sua própria experiência, a nível dos seus próprios valores e portanto, é como a doutora Cristina estava a falar, portanto, é a nível de visões diferentes, perspectivas diferentes, porque eu estou aqui na sala, eu estou a ter uma determinada perspectiva, o Diogo estará a ter outra e, portanto, se nós comunicarmos todos em conjunto, se tivermos em comum e a nível de uma comunicação assertiva, vamos tentar chegar a um bem comum e, portanto, nós todos somos um conjunto de experiências passadas. E é esse fruto daquilo que foi positivo e daquilo que nós podemos retirar das nossas aprendizagens que nós poderemos ajudar para que as nossas instituições sejam uma mais-valia. Por exemplo, nós neste momento, e a nível da natação artística, a nível nacional, houve um decréscimo de atletas, tendo em conta a situação pandémica, infelizmente, houve clubes que fecharam. E, portanto, é urgente todos nós nos juntarmos e tentarmos ver estratégias para conseguirmos chamar mais crianças, mais atletas para os nossos desportos. Falo do meu, porque é o meu, que é o que eu quero apostar e com quem eu estou perdidamente apaixonada e quero que ele evolua e desenvolva e quero que o nosso país vá aos Jogos Olímpicos e marque a sua presença, faça a história. Mas é preciso que toda a nossa comunidade chegue à frente e faça algo. E, portanto, e somos todos nós. Não só a nível das instituições, mas também a nível das escolas. É preciso, e aqui vou falar de outro tema também, que sinto isso a nível das atletas com quem eu falo a nível nacional. É muito difícil fazer alto rendimento ou fazer alta competição com as exigências das escolas e a dificuldade de haver a cooperação entre a carreira desportiva e a carreira escolar. Não há horários que permitam aos atletas irem treinar. As atletas deveriam treinar, se calhar, fazer um 50-50 para conseguirem desenvolver efetivamente a sua carreira e haver essa facilidade. Houve casos que eu conheci que as atletas iam ter competições europeus e que tiveram dificuldades de conseguir adiar testes. E, portanto, há muito trabalho a ser feito entre as instituições, federações e as escolas. Porque o desporto é essencial. O desporto não é só um trabalho físico. Há um trabalho psicológico, há a parte toda do desempenho a nível de trabalhar por objetivos, serem organizados, o trabalho em equipa, porque são estes jovens que vão ser o nosso futuro. E o desporto tem esta valência excepcional, que é um trabalho muito completo. E, portanto, e ainda a questão, portanto, eu acho que todos nós, toda a nossa comunidade, pais, professores, os mídia, a nível das instituições, federações, todos devem unir para um bem comum, que é o crescimento dos nossos jovens atletas, porque são eles o nosso futuro. Diogo, concorda com esta perspectiva da inclusão também, falou dos jovens, de ouvir as ideias dos jovens e dos mais novos para evoluir no desporto? Concordo a 100%. Eu acho que nós somos um país que vive muito ainda de muitas tradições e acho que é muito tradicional ver sempre no debate as mesmas pessoas, até na questão política. Eu tenho 34 anos, mas conheço outros jovens com idades inferiores e vemos sempre as mesmas pessoas, as mesmas caras a falar de temáticas, muitas vezes até temáticas que são muito mais contemporâneas e das quais temos jovens com formação na área, mas toda a gente, todas essas pessoas são sempre as mesmas a falar de todos os assuntos.
Eu acho que é muito importante trazer à mesa a diversidade. Nem é na tomada de decisões, mas pelo menos no debate, pelo menos na partilha, não é? Sentarmos todos e somos todos diferentes, não é? Seja transgénero, seja homossexual, seja homem, seja mulher, e sentarmos todos à mesa e conversarmos e debatermos. Eu acho que isso ainda está muito fechado, não só no nosso país, como a nível global. A mim deixa-me um bocadinho triste ver sempre os mesmos a falarem das mesmas coisas e de outras coisas até nas quais eu não sinto que são especialistas. E portanto, para mim, enquanto jovem também, é muito importante sentir que eu posso participar no debate ativo, porque aqueles que são os líderes, muitas vezes, na grande maioria, homens. Eu venho da ginástica, em que 80% é sexo feminino e 20% masculino, mas, no entanto, aqueles que estão nos cargos de liderança, aqueles que são a maioria na tomada de decisões, são os homens. E, portanto, eu acho que tem que haver espaço aqui para essa diversidade, pelo menos para que essa diversidade se sente à mesa. E quem toma as decisões tenha realmente um feedback que não é sempre o mesmo. Aquilo que a doutora Cristina estava a dizer, que é que temos a tendência de, quando fazemos uma lista, irmos sempre ao encontro daquilo que nos é familiar, daquilo que estamos habituados e de pessoas com as quais nos identificamos. E isso não é uma coisa má, mas depois exclui a diversidade e exclui o progresso. Se nós queremos progredir, nós temos que estar abertos a sentarmos à mesa com pessoas com visões completamente diferentes. E o desporto é um meio onde isso existe. No entanto, ainda não está a ser contemplado pelos órgãos decisores. E já que falando da diversidade, Filipe, na sua modalidade há uma imposição corporal, não só na sua modalidade, mas noutras, mas na sua em específico, as atletas normalmente são muito magras, têm as pernas muito longas, têm o todo pele caucasiano. Acha que ainda faz sentido esta imposição corporal na sua modalidade em específico, mas também noutras? Ela não é bem uma imposição, mas o que é facto é que é valorizada. Aliás, o juiz está à espera daquela imagem, que é um estereótipo que nós temos, que efetivamente, e isto é muito influenciado nas atletas, e infelizmente é uma modalidade de risco para as perturbações do comportamento alimentar, e há, infelizmente, e já começa a haver muitas atletas a partilharem alguns comentários e algumas expressões por parte dos seus treinadores. E não vou parafrasear, mas como devem imaginar, são situações muito graves e que muitas delas neste momento tanto estão a lidar com perturbações de comportamento alimentar, lidar com depressões, ansiedades, entre outras situações psicológicas, porque depois há esta questão deste dano psicológico causado na atleta e muitas vezes leva ao abandono desportivo. Na natação artística há essa situação efetivamente, porque há um paralelismo com o balé. E efetivamente é o que dizem. O público quer ver um corpo magro, umas pernas longas, mas também, e eu falo enquanto atleta master, o tipo de desporto que eu pratico e o tipo de exercícios que nós fazemos também permitem que o corpo se comece a moldar daquela forma. Metodologias. Nós conseguimos identificar uma atleta japonesa que tem um determinado tipo de corpo, uma atleta chinesa que já está mais equiparada e mais associada e semelhante a uma atleta russa. Depois temos as do Canadá e, portanto, aqui tem a ver muito também com o tipo de exercício que se faz, mas efetivamente o tipo de trabalho que nós fazemos é nesse sentido, umas pernas mais alongadas, menos volume, porque também é esse tipo de corpo que vai permitir com que haja um melhor desempenho. Agora, é importante também trabalhar a pressão com que é feita para se atingir esse determinado corpo e até que ponto não se ultrapassa o limite do que é dito saudável. Não é? Porque o desporto é para sermos saudáveis, não é? E, portanto, se ultrapassarmos esse limiar, efetivamente vamos estar aí para outros tipos de patologias,
que infelizmente, e aqui é a parte que me deixa um pouco mais triste da minha modalidade, porque eu estou ciente, e até fiz já estudos, que efetivamente é uma modalidade de risco. Mas lá está, tem muito a ver também com o tipo de mentalidade e as pressões que alguns treinadores colocam sobre as suas atletas. E elas próprias, porque também podemos ter atletas que já estão predispostos a desenvolver e a desencadear este tipo de perturbação de comportamento alimentar, que podem ter raciocínios e pensamentos e verbalizações internas, dizer: eu só vou conseguir atingir o meu desempenho se eu for magra, portanto vou deixar de comer. E doutora Cristina, a Filipa já falou das perturbações de comportamento alimentar, mas que outros impactos é que tem na autoestima das atletas e o que é que também pode implicar no seu desempenho desportivo? Esta não é imposição, mas este estereótipo corporal. Bem, todas estas situações, estes estereótipos, então, nos atletas de mais alto rendimento têm um impacto brutal, levando muitas vezes à morte. Portanto, quer em termos psicológicos, quer em termos físicos, têm impactos muito grandes. O que importa perceber é que, de facto, os desportos, como a Filipe disse, têm determinados fenotipos que são, digamos, aquele fenotipo irá produzir melhores resultados. Mas é preciso ter consciência de que isto não pode ser um fator nem discriminatório, nem prejudicial a quem participa nos desportos. E, portanto, é aqui que todos os agentes, nomeadamente os treinadores, deveriam ter esta consciência e esta sensibilização, mas não, porque os treinadores muitas vezes estão focados mesmo na medalha e no resultado e esquecem-se por trás daquele atleta que não é um instrumento, é um ser humano e que, portanto, tem que ser respeitado enquanto tal e há direitos que não podem ser de todos violados, seja por que fator seja. E o que é facto é que muitas vezes no desporto nós tendemos a passar algumas fronteiras para a obtenção desses resultados. E nestes casos, como são os desportos mais tradicionalmente femininos, as questões por vezes tornam-se mesmo muito complicadas. Mas, por exemplo, nestes, como é a natação artística, eu penso que teriam muito a ganhar se incluíssem homens, porque o próprio corpo do homem iria trazer à modalidade ali, a imagem corporal do homem, algum equilíbrio e na percepção dos agentes desportivos da modalidade isto iria certamente só por si trazer diferenças significativas. Quem fala na natação artística fala, por exemplo, também na ginástica rítmica, que é outras modalidades que também só têm participação feminina, mas que eu acredito que no futuro estas modalidades irão ter que ter a participação masculina, porque essa é a orientação que o Comitê Olímpico Internacional tem, está apostado muito em ter as equipas mistas. Portanto, se vocês viram nos últimos Jogos Olímpicos, já houve muitas disciplinas que só puderam competir com equipas mistas. Portanto, esta tendência é uma tendência que veio para ficar. E que, de facto, traz aqui este equilíbrio, porque modalidades que têm só mulheres, há ali um estereótipo da imagem corporal que se incorpora e que, se tiver vários corpos, portanto, se nós virmos na modalidade vários corpos só por si, isto vai trazer, julgo eu, algum equilíbrio. E, Diogo, há espaço então para essa inclusão, não só do género e minoria, tendo em conta as modalidades, mas também de diferentes corpos, diferentes formas
Há espaço para essa inclusão? Claro que sim. Infelizmente, na minha ginástica, existe essa diversidade de corpos. No entanto, também existe o preconceito para, quando as coisas correm menos bem, associar essa imagem ao facto do corpo. Ou então, foi impressionante o que foi feito com aquele corpo. E, portanto, isto aqui não é um equilíbrio. Ainda assim, como a doutora estava a dizer, há duas formas, ou mais até, de termos a inclusão. Aquilo que se passou nos Jogos Olímpicos, com o judo, por exemplo, com as equipas mistas, é uma forma de... E depois, por vezes, pode parecer um bocadinho contra a natura uma mulher a competir com um homem. Ainda assim, o surf já teve competições em que as inscrições eram abertas para, independentemente do sexo, da orientação sexual, do que for, em que mulheres competiram com homens. E essa forma que muitas vezes, se calhar em tempos, era quase inadmissível uma mulher vencer um homem numa prática desportiva ou numa prática que exigisse uma performance física, hoje em dia continuamos a assistir a eventos e a ocasiões em que isso já é oficial. Eu, nos meus treinos, vejo muitas vezes as meninas a ganharem os rapazes. E acho que isso é muito saudável. É muito saudável sair do meu treino e ver nos campos de futebol do Sporting os rapazes a treinarem com as raparigas. Eu sempre treinei com as raparigas. No entanto, existem países e culturas em que os rapazes e as raparigas treinavam separados. A ginástica rítmica, por exemplo, é uma ginástica exclusivamente feminina. No entanto, fora da competição, já existem classes masculinas, inclusivamente há uma classe japonesa que tem vários conteúdos no YouTube, em que pratica ginástica rítmica e que fez um vídeo que se tornou viral. Portanto, isso aí é só a prova de que não há no desporto, apesar de existir, não pode ser uma verdade adquirida que este desporto é só para mulheres. Não é assim. E espero que a tendência seja a continuação desta evolução, que os desportos de ação radicais estão a conseguir fazê-lo muito bem, como o surf, o skate, e isto para nós é bonito de se ver. Eu acho que é o caminho que deve ser seguido. E então o que é que falta? Falta uma chega à frente dos clubes, o que é que falta, Filipe, para isso acontecer na totalidade? Portanto, para os homens poderem participar mais a nível das modalidades, eu julgo que é um trabalho de todos, porque temos que aqui lutar e ir contra um bocadinho os estereótipos que existem, porque era aquilo que eu estava a dizer há pouco, quando digo que há homens a fazê-lo, há sempre uma imagem que surge no pensamento das pessoas, que vão estar a visualizar o homem fazer movimentos muito femininos, e não. E, portanto, aqui requer muita divulgação, muita demonstração de que, efetivamente, este desporto ou outros desportos, o homem poderá o fazer e que o papel do homem e a participação do homem nestes desportos tipicamente femininos só vão trazer mais valias. Porque as mulheres também vão aprender com os homens também vão trazer todo o seu historial, toda a sua experiência, todo o seu conhecimento físico, que se calhar a mulher naquele momento ainda não o atingiu e que com ele vamos conseguir progredir e melhorar ainda mais. Mas eu vejo que passa muito por aqui, que é passar a mensagem à nossa sociedade que efetivamente o homem pode e deve e vai contribuir e vai ajudar imenso para a evolução das modalidades. E algo também muito associado ao estereótipo corporal é a sexualização do corpo dos atletas. Muitas vezes também motivado pela indumentária que estão a usar e que são pedidos para usar. Doutora Cristina, no que é que implicações é que traz para a vida do atleta e ao seu desempenho desportivo esta sexualização do seu corpo? Bem, mais uma vez, eu acho que depende da forma como cada um lida com o seu corpo, mas eu julgo que as indumentárias que muitas vezes são exigidas às mulheres, porque são mais sexualizadas em termos da sua imagem corporal, eu julgo
trarão muitos prejuízos, mesmo relativamente à sua performance desportiva. Eu fui ginasta e lembro-me que nós usávamos cola para colar aqui as bordas do maiô no rabo, para não ficarmos com o rabo à mostra. E, portanto, eu não fui a grande atleta, fui uma atleta de nível nacional, mas isto é algo que uma pessoa que esteja a participar numa atividade e que está preocupada em não ficar ali com as nádegas à mostra, acho que isto vai desviar o foco do que é, para o que é importante, que é realmente fazer a sua demonstração e para o que andou a preparar-se. Eu julgo que também nisto os próprios atletas podem ter aqui um papel muito importante. Eu lembro-me do que aconteceu agora muito recentemente com uma equipa de handball de praia da Noruega, que, tal como no voleibol, no handball, a indumentária para as raparigas é o handball de biquíni, mas ainda não percebi a relação. Mas o que é facto é que a equipa norueguesa apresentou-se numa prova com calções, como os rapazes competem, foi multada, deve ter recorrido, não faço a mínima ideia. Sei que agora, este ano passado, os regulamentos da Federação Internacional foram alterados e, portanto, as raparigas já se podem apresentar-se em competição com um calção. A mesma coisa está a acontecer na ginástica. Não sei se repararam, as ginastas alemãs já se apresentaram no Campeonato do Mundo e também nos Jogos Olímpicos com os fatos completos, com calça. E, portanto, eu julgo que estes próprios statements que os atletas podem fazer vão provocar e conseguem provocar mudança nos próprios regulamentos desportivos, porque não faz sentido. O atleta tem que estar preocupado com a sua performance, em fazer o melhor que é capaz, não tem que estar preocupado com o seu corpo e com o maiô ou com o calção. Portanto, eu julgo que também aqui individualmente poderemos, se calhar, fazer alguma diferença. É preciso ter esta consciência e às vezes o que falta também quer nos dirigentes, nos treinadores, nos atletas, esta consciencialização e para estas questões, porque é assim, não tem que ser assim, pode ser mudado. Diogo, concorda que esta luta pode vir dos atletas e pronto, é eles se mostrarem que estão preocupados e que estão desconfortáveis com o que os obrigam a usar? Sim, nós inclusivamente na ginástica de trampolim conseguimos trabalhar e lutar para usarmos os calções em vez das calças na nossa prática. Isto porquê? Porque nós estamos a 10 metros de altura a fazer triplos e temos que segurar as nossas pernas e encarpar, e muitas vezes as calças escorregavam-nos as mãos. E então era um fator de perigo usar aquele equipamento. E só o conseguimos fazer depois de 2012. Portanto, até lá foi sempre uma luta que tivemos pela questão de... Não só, a questão estética estava-se a sobrepor à questão da segurança. E, portanto, essa foi uma batalha ganha. Ainda assim, obviamente que aquela preocupação que a doutora Cristina estava a falar, ainda hoje é muito frequente, ainda hoje se vê muito na ginástica acrobática, ainda hoje se vê muito na própria ginástica de trampolins, essa preocupação. Existem critérios em que na ginástica se mostrar ou a roupa interior da ginasta aparecer, há uma penalização e, portanto, estamos aqui a fazer o inverso, que é, estamos aqui a exigir, além do stress que é
para a ginasta estar preocupada com algo mais do que a sua performance, ainda a estamos a penalizar em vez de encontrarmos soluções para que ela esteja apenas focada na performance. E isso é uma tendência que tem que ser contrariada e tem que ser invertida. Nós conseguimos através da segurança, se calhar aqui temos de consegui-lo através da dignidade, não sei. Mas acho que é importante olhar para isto de uma forma não tão militar, digamos assim, em que estamos. Um ginasta já sente uma coisa que é assim que entra no pavilhão, isto é um bocadinho, às vezes é duro, não é? Nós somos pontuados por juízes, não é? Então nós sentimos que já estamos a entrar no pavilhão e já nos estão a tirar décimos, então estamos preocupados com todos os pormenores, porque não queremos... mas isto psicologicamente é uma coisa... estamos constantemente a ser avaliados, não é? E depois essa avaliação também vem de nós mesmos. E eu acho que esses fatores de stress não acrescentam nada ao desporto, são mais um fator que contribui para o abandono precoce das modalidades. E portanto aqui temos que encontrar sim soluções que beneficiem a performance, a dignidade e que de certa forma, para além da pressão que já existe também algum conforto e alegria naquilo que se está a fazer, para além da responsabilidade que muitas vezes se sobrepõe em tudo isso. E Filipa, enquanto atleta e mesmo tendo sido treinadora, as eliminatórias que são obrigadas na vossa modalidade realçam a perna da atleta para parecer que é mais longa e que está mais para fora da água possível. Alguma vez se sentiu desconfortável ou, lá está, estamos a falar de obstáculos, alguma vez sentiu que isso tinha sido um obstáculo para o seu desempenho? A natação artística tem a vantagem, a nível do regulamento, não há muitas regras a nível do nosso fato de banho. A regra até é um bocadinho geral e às vezes até suscita algumas dúvidas e nós às vezes até temos algumas dúvidas se poderemos usar ou não. Tanto que o juiz-árbitro poderá dizer não, esse fato de banho não se veste, ou sim, poderás vesti-lo. E ele apenas diz o fato de banho deverá, ou seja, não deverá ser demasiado, não deverá mostrar demasiado. Ou seja, deverá cumprir a questão desportiva, os princípios desportivos. E na natação artística, o fato de banho também é avaliado. Ou seja, é avaliado não só no quanto nós vamos mostrar, mas sobretudo na mensagem que este fato de banho vai demonstrar. Por exemplo, posso dar um caso específico no meu. Eu vou estar a representar um solo em que há uma luta interna da personagem. A personagem está com um peso e um sofrimento muito grande e, portanto, ela quer se libertar, mas não consegue. E então o fato de banho não é nada mais, nada menos, e isto depois foi tudo cozido, portanto com fitas, mas está cozido, portanto elas não vão estar soltas. E portanto eu nunca senti esse desconforto, nem eu como treinadora, nem eu como atleta, porque o fato de banho foi sempre algo para eu criar e algo para passar uma mensagem. Porque felizmente nós estamos dentro da água e se calhar estando dentro da água não há aquele desconforto de eu estar aqui fora e estar a olhar para o meu corpo ou estar a demonstrar demasiado. Não. E efetivamente os fatos de banho são sempre vistos como algo que me vai ajudar no meu desempenho. E sente que isso é a sua experiência pessoal ou é de uma forma geral na modalidade? Eu julgo que é transversal a toda a modalidade, porque efetivamente todas nós vestimos aquele fato de banho e aquele fato de banho é que me vai permitir ter a melhor execução. Se eu tivesse efetivamente calças compridas ou se tiver calções, eu vou ter um maior atrito dentro da água. E, portanto, o fato de banho, até então, a não ser que, entretanto, haja inovação e se lembrem de algo mais que facilite o desempenho, mas, efetivamente, o tipo de fato de banho facilita. É claro que, depois, se tivermos umas costas mais tapadas, ou se tivermos fitas, pode haver algum atrito, e, portanto, convém sempre que a atleta faça simulações para verificar se aquele fato de banho vai prejudicar ou não no seu desempenho. Mas, lá está, eu acho que é uma modalidade das poucas em que não há uma regulamentação tão fixa e tão criteriosa como é nos trampolins ou na ginástica. Nós é um bocadinho mais livre desde que se cumpra os princípios desportivos e que não se passe uma mensagem menos desagradável ou sexualizada que efetivamente quem vai estar a ver não vai gostar. Não é? Portanto, e que passem pela mensagem da coreografia da personagem que nós queremos passar.
E um problema muito associado à sexualização do corpo é o assédio. Vimos nos Estados Unidos agora que 4 atletas ginastas denunciaram o seu osteopata, entre as quais a famosa Simone Biles. A doutora Cristina, sei que o IPDJ está a trabalhar para combater a violência e o abuso no desporto e que tem um plano para os próximos 4 anos, mas acha que Portugal está receptivo a este tipo de denúncias e que agiria em conformidade com este tipo de denúncias da série? Bem, eu acho que Portugal, tal como todos os outros países, em termos do desporto, tem algum tendência para silenciar estas situações. Muitas vezes o silenciamento decorre do facto de as organizações desportivas também não saberem como atuar, porque não sabem o que fazer, porque não sabem como lidar. E, portanto, este projeto que nós estamos agora traçamos o roteiro e agora irá iniciar-se a fase de implementação desse roteiro, é o Roteiro Nacional para a Proteção de Crianças e Jovens no Desporto. O que pretendemos é, efetivamente, dar instrumentos, criar aqui uma figura que vamos designar como o guardião das crianças e jovens no desporto e que as organizações, de certo modo, estejam mais preparadas para lidar com estas situações, porque neste campo dos abusos nós temos aqui, começamos por situações menos gravosas e depois atingimos patamares muito graves que entram já em processos de crime, que são processos de crime, e que, envolvendo crianças e jovens, como sabem, o abuso de crianças e jovens é um crime público, o que significa que qualquer pessoa, não tem que ser o próprio, pode denunciar e começar o processo de crime junto das entidades competentes para tal. Portanto, todos somos responsáveis pelas nossas crianças e jovens no desporto, sejam os dirigentes, os treinadores, as pessoas que trabalham nos clubes, todos somos responsáveis. Aliás, os clubes são entidades com competências em termos de infância e juventude. Portanto, são a primeira instância que deve atuar quando há situações que nos aparecem. Ora, tudo isto é algo que é muito estranho às nossas organizações desportivas e que desconhecem, que eles, por lei, são obrigados a atuar. Não podem nem silenciar, nem a ficar parados à espera que passe, porque não passa. E, portanto, este trabalho que nós que pretendemos desenvolver nos próximos anos, com a criação desta figura dos guardiões nos clubes, nas federações, é introduzir nessas organizações as necessárias medidas preventivas também para que não chegue a acontecer. Pronto, que é o saber atuar quando já está a acontecer e é o prevenir, ou seja, é fazer e implementar todos os mecanismos necessários para que não se chegue à situação do abuso. Portanto, isto é algo que nós iremos percorrer. Em outros países, como é o caso do Reino Unido, já tem uma experiência de 20 anos de atuação nesta matéria, não significa que as situações não continuem a acontecer, mas, contudo, as organizações no Reino Unido já estão mais bem preparadas para atuar nesta questão dos abusos, neste caso de jovens atletas, sendo que o abuso não se cinge só aos jovens atletas, porque muitas vezes é precisamente no alto rendimento onde estas situações acontecem
E isto prende-se muito também com a própria cultura do desporto, que é importante também todos no movimento desportivo tenhamos consciência que é necessário alterar, porque esta cultura do vencer a todo custo, como há pouco falávamos, o no pain, no gain, tem que ser de certo modo combatida, porque, tal como o Diogo dizia, há outras formas de se atingir resultados. O Diogo teve uma feliz experiência, nunca passou por estas situações, mas o que é facto é que muitos jovens, muitos atletas de alto rendimento têm percursos complicados e que trazem consequências muito gravosas em termos do que são como pessoas para o futuro. E isto julgo que é algo que importa o desporto alterar. Eu lembro que no contexto educativo, se vocês se recordam, nós tínhamos também uma cultura muito repressiva, não é? E hoje em dia temos um contexto educativo em que os jovens e as crianças são tratadas com dignidade. Portanto, eu não apanhei nenhuma reguada, mas era habitual haver a reguada nas nossas escolas. E isso foi alterado. Portanto, se na escola se conseguiu alterar, no desporto eu acho que também vamos conseguir com certeza alterar esta cultura. E Diogo, a doutora Cristina estava a dizer que isto é possível de alterar, e é possível de alterar a partir das propostas e também das denúncias. As denúncias também revelam, também têm influência na maneira como agem e como sofrem de assédio ou abuso? Sem dúvida. As denúncias têm que existir para que se dê conta daquilo que está a acontecer. Nós até temos o exemplo da autoridade antidopagem, por exemplo, promove a denúncia, porque isto tem a ver com uma questão de saúde. Portanto, se eu vejo alguém que está a ter um comportamento, neste caso de doping, por exemplo, eu devo denunciá-lo. A autoridade antidopagem influencia-nos de forma a denunciarmos isso, porque isso são comportamentos que põem em causa, põem em risco a vida dos atletas. Da mesma forma, os abusos, porque o fator de risco psicológico dessa experiência, depois o desporto também é isto, que é, se por um lado podemos ter um percurso harmonioso, por outro lado podemos ter um percurso que é muito, muito diferente, não é? E portanto, se não houver denúncia, e isto muitas vezes, se forem crianças, é muito difícil para a criança até perceber o que é que está a acontecer, é gravíssimo. Portanto, precisamos de guardiões e precisamos de encarar isto como algo que acontece e não como algo que isso só acontece nos outros países, ou isso só acontece nos outros clubes, ou isso só acontece nas outras federações. Não, é importante estarmos cientes de que isto acontece, infelizmente acontece. Eu, felizmente, nunca presenciei nenhuma situação dessas, mas já ouvi histórias e queria não acreditar, mas deparando com aquilo que são os últimos eventos e as últimas denúncias e aquilo que foi o game changer, digamos, deste documentário que houve, em que as atletas da ginástica norte-americanas vieram ao público denunciar aquilo que se passou, penso que isso poderá ter aberto a porta para que no futuro as pessoas tenham consciência de que isso é o único caminho a seguir e essa é a primeira forma de atuar contra este tipo de comportamento que só mancha a imagem do desporto e que para mim é completamente diferente daquela que é a imagem que eu sempre tive do desporto e aquilo que o desporto sempre me deu. Mas, embora haja muitas denúncias, a maior parte dos atletas tendem a não denunciar os seus agressores com medo que as prejudique desportivamente. Quais é que são as implicações disto, Filipa, para o seu desempenho no desporto, mas também de influência, ou seja, as pessoas que também sofrem e que, no fundo, procuram representatividade nesse tópico?
Sim, a nível de fazerem as denúncias, acho que a primeira vítima tem que perceber que é vítima e que aquilo não se faz. Neste documentário, foi algo que me emocionou, foi possível verificarmos que algumas atletas não sabiam que aquilo não se fazia, que aquele médico, aquilo que ele estava a fazer, que não era suposto fazê-lo. Elas não sabiam e, portanto, elas estavam ali e foi ali uma lavagem cerebral de tal forma que elas achavam, se calhar isto é normal. E só houve aquela atleta que achou, não, isto não é normal. E ela foi falar. Porque muitas delas, e têm ali aquele lugar, aquele sonho, eu quero representar o meu país nos Jogos Olímpicos, eu quero representar o meu país naquele campeonato europeu ou naquele campeonato mundial. Se eu for dizer alguma coisa, eu vou perder o meu lugar. Aquele treinador ou aquele médico vai deixar de gostar de mim. E, portanto, é importante que haja este trabalho, que é para as vítimas perceberem que devem o falar, que devem procurar ajuda. E tendo em conta, agora seguindo um bocadinho o tema do assédio, tendo em conta que cada modalidade tem o seu estereótipo, tanto por ser feminina, tanto por ser masculina, Diogo, pergunto-me, estando numa modalidade predominantemente feminina, se quando escolheu a ginástica foi ridicularizada de alguma forma pelas pessoas fora do meio, na escola, na família, por essa escolha? Eu tenho mais ou menos as duas. Por um lado havia admiração, porque eu consegui desde muito cedo ter resultados logo de grande impacto. Por outro lado, aquela boca do este veste maiô fez sempre parte. Sim, mas tu vestes lá o maiô e não sei o quê. E de facto aí a minha forma de lidar com isso foi sempre... Eu sabia da gravidade daquelas palavras, mas não poderia deixar que isso me afetasse. E se calhar porque nós na nossa modalidade, que é uma modalidade de ginástica em que vestimos o maiô, nós temos uma modalidade que acarreta um risco muito grande, não é? Nós temos que ter plena consciência e noção aeroespacial daquilo que estamos a fazer, porque uma queda pode ser fatal. E atenção que não estou aqui a despromover o meu desporto, nós temos muitas condições de segurança. Mas a forma de lidar com isso foi, eu já tenho que me preocupar com tanta coisa naquilo que tenho que fazer e na minha performance, que eu vou só relativizar isto. E eu acho que acabei por ter um papel importante nesse tipo de preconceito, que foi eles olharem para isto e em vez de fazerem troça daquilo que eu vestia, começaram a admirar aquilo que eu fazia. E portanto, eu acho que isso foi também, não foi relativizar ou não dar importância, foi sim mostrar-lhes o outro lado. Eu só posso fazer ginástica, eu só posso fazer triplos, gosto tanto de vestir o maiô, senão não posso ir competir. Portanto, eu só posso representar a minha família, os meus amigos, o meu país, o meu clube, se vestir o maiô. E portanto, eu acho que eles acabaram por perceber, as pessoas que fizeram troça. Felizmente na minha família nunca tive esse tipo de troça, digamos, mas acontece. Desculpe, mas isso pode desincentivar de alguma forma os atletas a praticarem a modalidade? Pode sim, existem casos e exemplos de que isso já aconteceu. Isso e não só. Existem às vezes questões no desporto que em vez de promoverem a prática e motivarem o atleta, têm o efeito contrário. E que depois implica o abandono, muitas vezes precoce, da modalidade. E a ginástica é de facto uma disciplina que está muito associada a isso, a esse lado feminino, à questão da estética, àquela preocupação que muitas vezes na nossa cultura o homem é muito mais descontraído, não se preocupa muito com isso e não tem esse tipo de preocupação. Eu acho que não é assim. Hoje em dia até se vê, de facto, os homens têm outra preocupação que se calhar há 10 anos ou 20 não tinham naquilo que é a sua forma de estar em sociedade. E portanto eu acho que a ginástica acabou por ser uma forma que eu não encontrei, porque a ginástica já lá estava, mas a forma como interpretei e como estive no desporto, se calhar depois fez com que essas pessoas olhassem
de outra forma para a ginástica e, portanto, eu acho que nesse aspecto foi muito positivo. Ainda continuam a existir casos em que, de facto, os ginastas sentem-se desconfortáveis ou por alguma coisa, pelo meio em questão, pela educação que têm, não sei, mas que pode levar ao abandono, e isso é o outro lado da moeda. E, doutora Cristina, o Diogo salientou muito a ginástica, mas que outras modalidades em que outras modalidades é que isto acontece e dificulta a entrada dos atletas mesmo na prática desportiva? Então, em termos de ginástica, tem muito a ver com a participação dos homens, não é? Mas depois temos toda a outra panóplia de desportos em que estas condicionantes se aplicam muito às raparigas, não é? Nomeadamente, uma rapariga praticar futebol é uma realidade muito recente, felizmente tem vindo a ser alterada, mas ainda assim é muito complicado. Uma rapariga que, desde logo, porque os quadros competitivos nem sequer prevêem, porque ou fazem formação ou fazem já em sénior. Há ali uns escalões que no feminino julgo que estão assim muito condensados. E, portanto, depois isto tem coisas muito práticas, não é só as condicionantes culturais que levam muitas vezes os pais a decidir colocar a menina na ginástica e o rapaz no futebol, tem depois muito a ver também com a própria oferta, não é? Porque se uma rapariga quiser praticar futebol, são muitos poucos os clubes que têm essa oferta desportiva. Na ginástica já não acontecerá, porque trabalham rapazes e raparigas em simultâneo, mas nos coletivos, então, em que o território, ou seja, os espaços desportivos são muito condicionados, há sempre ali a tendência para criar oferta desportiva para os rapazes e não para as raparigas. E mesmo em muitas situações em que se criam oferta desportiva para as raparigas, elas acontecem tipo só depois dos séniores masculinos treinarem é que começam a treinar as miúdas mais jovens nas modalidades coletivas. Isto é muito comum, os escalões jovens femininos terem os seus treinos a partir das 10 da noite, que é quando os homens acabaram o treino. Portanto, isto tem aqui muitas condicionantes que é preciso de facto romper e perceber que as organizações perceberem que se querem ter mais praticantes, devem olhar para esta população, como eu há pouco disse, que nós somos mesmo muitas, e portanto há aqui um potencial de recrutamento, quer de praticantes, quer de treinadoras, quer de dirigentes, quer de árbitros e juízes, que é gigante. Nós somos muitas, aproveitem-nos. Não é uma questão das mulheres não quererem participar, porque se lhes derem muitas vezes abertura e espaço, elas estão lá, elas participam. Portanto, é preciso trabalhar aqui um bocadinho nestas questões também. E Filipe, já salientou a importância de incluir o homem na sua modalidade. Mas como é que é visto um homem que escolhe a natação artística? Para já ainda não é bem visto a nível social. Portanto, vão associar logo, se tu fazes natação artística, então és homossexual, vais aí pôr a perninha aí fora, achas que és uma menina. Ou seja, ainda há muitos estereótipos, ainda há muito preconceito a ser gerido e lidado. Nós, a nível nacional, já começamos a ter meninos e falo aqui do testemunho do Clube Fluvial Portuense, que está a fazer um trabalho excepcional a nível de trabalho pedagógico,
Ou seja, as crianças que iniciam a sua natação, eles têm a oportunidade de participar e fazer as 3 modalidades, natação artística e polo aquático. Portanto, vão tirar as 3 valências, porque a natação artística, e aqui é importante também os clubes, os treinadores, os atletas demonstrarem que a natação artística vai ser uma mais-valia para o nadador. Dou também um testemunho, neste momento estou a trabalhar também com um adulto, com o Gustavo, que tem 41 anos, que ele é nadador, começou agora a fazer natação artística há um mês, e ele disse-me, desde que nós começamos a treinar, que eu comecei a ter muito mais facilidade na água. Ou seja, a natação artística vai ser uma mais-valia também nas outras modalidades. E voltando agora ao caso do Clube Fluvial Portuense, após, portanto, depois a nível de conversação com a criança, com o atleta, com os treinadores e com os pais, depois então a criança especializa-se numa delas. Um dos meninos que lá está, já lá está, julgo que há 3 anos, o menino também faz polo aquático e, infelizmente, os colegas do polo aquático têm gozado com ele. Mas o que é facto é que é uma criança que gosta mesmo da natação artística e que felizmente tem um bom suporte a nível dos pais, está super bem integrado na equipa. Portanto, é uma equipa maioritariamente feminina, mas as meninas acolheram-no super bem, ele sente-se muito bem, isto são as palavras da treinadora e eu também daquilo que vou assistindo. E portanto, é uma criança que vai continuar a praticar. Além disso, também é preciso demonstrar e nós darmos a dica que é uma modalidade que vai muito além da parte física. Há outro caso também a nível nacional, que é o menino de 8 anos, que é uma criança que efetivamente a nível de história familiar tem ali alguns problemas esses que depois vão ter algumas consequências a nível escolar, para uma criança com um desempenho escolar que não é de sucesso. É uma criança que não está atenta nas aulas, que tem alguns comportamentos inadequados, a nível de agressividade, etc. Mas que desde que começou a natação artística, que se tem notado uma evolução muito boa na criança e uma alteração destes comportamentos inadequados. E ele, quando vai treinar, respeita os treinadores, gosta muito de estar lá a treinar, está concentrado, tem o seu desempenho, pede aos treinadores para eu quero mostrar aquilo que eu fiz aqui um esquema, uma coreografia, eu quero mostrar. E, portanto, temos aqui um desporto que não só vai dar mais valias físicas, mas também vai ser aqui uma base, um suporte e uma ajuda para esta criança, que efetivamente o seu desenvolvimento neste momento, tendo em conta uma situação do passado e que prejudicou, mas que agora a natação artística o vai ajudar. E é neste sentido que eu julgo que deveremos caminhar, que é demonstrar as várias vantagens que a natação artística terá, porque a natação artística permite que nós, nas coreografias, vestamos qualquer tipo de personagem, e aí o homem pode ter um determinado personagem que vá ao encontro do seu papel, vai permitir o trabalho físico das suas competências e, se for nadador, vai ajudá-lo a ser ainda um melhor nadador, ou de polo aquático também, e tem a questão também do espírito de equipa, em que vai permitir que ali trabalhe em equipa, que haja a coordenação de todos para um bem comum. E isso que falei é muito importante, mas não é muito conhecido pela maioria, tanto a importância de algumas modalidades como o próprio interesse pelas modalidades. A nossa sociedade tem demonstrado um interesse por certas modalidades. E, doutora Cristina, gostaria de lhe perguntar se acha que isso é algo intrínseco em nós, ou seja, temos tendência para gostar mais de certa modalidade, ou se a comunicação social também tem esse impacto na vida das pessoas e nas suas preferências. Eu julgo que isto não é nada algo intrínseco. Como todos sabemos, existem 3 contextos que nos formam enquanto seres humanos, que têm a ver com, desde logo, com a família, a nossa família, depois temos o contexto dos amigos e temos o contexto da escola e da comunicação social, dos mídia. E, portanto, todos estes contextos vão informando a forma como nos devemos comportar em sociedade. Obviamente que teremos algumas potencialidades connosco,
mas elas são estimuladas ou retraídas de acordo com estes contextos. E, portanto, quando falamos nestas estratégias de mudanças de comportamentos, temos sempre que incluir e pensar nestas instituições, como é a família, como é a escola e os amigos, não é? Por aí. E também a comunicação social, obviamente, porque as mensagens são passadas de uma forma muito clara e agora ocorreu-me agora uma coisa muito relacionada com o Covid, que não tem nada a ver com este contexto, mas que tem tudo a ver com estas mensagens que a comunicação social passa erradamente, que é, nós vivemos esta pandemia há 2 anos e um comportamento que nós muito habitualmente temos e que é importante mudar de todo, que é não ir trabalhar, não ir para a escola doente. E o que é certo é que continuamos a ver na comunicação social e anúncios de marcas comerciais que dizem: tome este comprimido e vá trabalhar. E, portanto, isto é a mensagem que nos é passada, e isto, se pensarmos em termos da comunicação que é feita, desde logo pela quantidade de informação que existe e também pelo próprio conteúdo, ele é marcadamente masculino. O que passam é a imagem do homem no desporto, o que passam é os valores mais associados à masculinidade. E, portanto, isto tudo vai condicionando a forma como os jovens são sociabilizados e depois expressam-se em comportamentos e em escolhas no seu futuro. E Diogo, sente que o desinteresse pela sua modalidade enquanto pelo lado em que compete, que é o masculino, vem exatamente de ser uma modalidade que é predominantemente feminina? Não só por isso. Eu acho que hoje em dia as modalidades também são procuradas ou se tornam mais aliciantes quando também têm uma vertente mais comercial ou com a possibilidade de criação de conteúdos. Hoje em dia as redes sociais e os jovens são, de facto, a realidade é completamente diferente de quando eu comecei a fazer desporto. E, portanto, eu acho que existe uma tendência que vem até de organizações superiores, como federações internacionais, de quase despromoverem certas disciplinas e abraçarem outras disciplinas que estão neste momento a tornar-se mais populares. E, portanto, não diria só por ser maioritariamente um desporto com uma grande percentagem do sexo feminino, mas também porque é um desporto de difícil acesso. Eu, se quiser jogar futebol com os amigos, eu aqui na rua consigo fazê-lo. Se eu quiser fazer, é começar a explorar por mim mesmo o desporto. Para fazer ginástica de trampolins, preciso estar num clube, preciso ter condições de segurança, colchões, um trampolim, um treinador, um termo de responsabilidade, a autorização dos pais, etc. E isso depois faz com que estas modalidades, que são um bocadinho mais restritivas, tenham uma menor procura por todas essas questões logísticas. Ainda assim, o que acontece nos trampolins é que, de facto, apesar de ser maioritariamente feminino, a ginástica em geral, na ginástica de trampolins temos uma percentagem muito grande de rapazes. E é das disciplinas da ginástica aquela que está, se calhar, a mais equilibrada entre rapazes e raparigas. E, portanto, não se verifica tanto na ginástica que pratico isso, que se verifica noutras ginásticas. Isto também porque existem componentes e disciplinas, como a ginástica rítmica, que é apenas e exclusivamente feminina. Portanto, se estivermos a ver o quadro geral, a ginástica internacional, que engloba a ginástica aeróbica, acrobática, team gym, a rítmica, a artística, nos trampolins é onde se verifica, se calhar, e se calhar na ginástica artística,
mas nos trampolins é onde se verifica também, se calhar, há um maior equilíbrio de participantes entre rapazes e raparigas. E felizmente os nossos rapazes também têm tido resultados excepcionais, e isso também promove com que o desporto seja mais procurado também por rapazes nesta altura. Ainda assim, falta-nos ter mais treinadores ao nível das seleções. Não temos nenhum treinador feminino. Eu já tive a oportunidade de treinar no estrangeiro com uma treinadora muito conhecida, que é inclusivamente medalhada olímpica, e adorei a experiência, e acho que nos falta isso, não é? Porque ela, para mim, eu nunca olhei para um treinador como uma figura de autoridade, atenção, sempre tive uma relação muito cordial, mas muito também tranquila com os meus treinadores, e ali parece que fiquei um bocadinho mais intimidado, mas foi uma experiência extraordinária, e acho que temos de tentar aprender, e aqui ainda não temos tantas treinadoras como eu gostaria que tivéssemos, porque sem dúvida que seria uma mais-valia termos essas visões diversas. E Filipe, pergunto-lhe o oposto do que perguntei ao Diogo. Acha que pelo seu desporto a sua modalidade ser predominantemente feminina, é isso que condiciona algum desinteresse pelo público, ou há outras condicionantes? Também poderá ser. E também tendo em conta as características desta modalidade, porque o juiz vai avaliar se a atleta tem facilidade de execução. Portanto, está a fazer algo muito difícil, mas vai ter que demonstrar que há facilidade. E, portanto, a mensagem que passa para quem vê é que aquilo é muito fácil, aquilo não custa nada. E depois, quando a pessoa vai experimentar, afinal, custa mesmo. Porque não há pés no chão, há uma coordenação motora que estamos em constante movimento, ou seja, para nós conseguirmos fazer a sustentação do nosso corpo fora da água, há um conjunto de forças no meu corpo, de consciência corporal, da apneia, e depois ainda temos que sair, e se a personagem for feliz, eu estou a morrer lá dentro, mas vou estar a demonstrar que estou super feliz. E efetivamente, eu julgo que também há muita falta de divulgação da modalidade, que já vou ficando contente quando eu digo às pessoas que faço natação artística, ou a mais conhecida natação sincronizada, as pessoas já vão sabendo o que é. Há algumas ainda me torcem assim o nariz, e depois eu mostro, pois isto, às vezes eu vejo nos Jogos Olímpicos e gosto tanto de ver. Ou seja, sinto que só de 4 em 4 anos, e neste caso foi após 5 anos, é que as pessoas têm acesso à natação artística, porque as nossas televisões não passam. Agora até houve um videoclipe dos Foo Fighters que fizeram uma montagem de natação artística, ou seja, eles fizeram uma edição de imagem para atletas e depois é com a cara deles. Portanto, está a giro. Há ali partes que vai um bocadinho para a comédia, mas o que é facto que divulgou a modalidade, e portanto eu julgo que também falta muito esta componente. E também sinto que há muita competição entre as 3 modalidades. Ou seja, os treinadores de natação muitas vezes poderão ter uma atleta ou um atleta que tenha competências e que até possa ter sucesso na natação artística, mas alguns deles têm algum receio de vai lá experimentar, eu não te quero perder. Sinto que também há falta deste trabalho de cooperação e de entreajuda. E daí voltar a referir o trabalho do Fluvial Portuense, que acho que é excepcional o trabalho que eles estão a fazer. E a nível nacional são atletas que neste momento também continuam a evoluir. Portanto, foi um clube que começou a natação artística, julgo que foi ao mesmo tempo que eu estive no Algés, portanto 2014, 2015, e neste momento elas já estão a ganhar medalhas e já estão a ter representação a nível nacional. E portanto, julgo que para o meu desporto ter maior divulgação, parte dos mídias, parte de haver a nível de reportagem dos nossos nacionais, de competições internacionais, europeus, mundiais, e também este tipo de anúncios. Por exemplo, fiquei muito contente também com o convite que tive da RTP, aliás, do Coyote Vadio, que foi uma produção da mini-novela de verão da RTP, em que uma das personagens fez natação artística, em que eu era a dupla. E, portanto,
fiquei muito contente porque também houve a divulgação da modalidade nesse sentido. E temos pouquinho tempo, mas eu gostava de tocar apenas no último assunto, que é, temos ouvido ao longo dos últimos anos a inclusão dos atletas transexuais e intersexuais. E há um dos lados que diz que não devem competir com mulheres, caso sejam mulheres transgênero, e vice-versa, por terem vantagens em relação aos outros atletas. A doutora Cristina, concorda com este ponto de vista? Bem, isso é um assunto muito delicado e que eu julgo que há que encontrar algum equilíbrio. O Comitê Olímpico Internacional tinha um conjunto de normas que, de certo modo, bem ou mal, iam procurando regular esta situação. O que é certo é que, recentemente, parece-me que se demitiram das suas funções de regulador e colocaram, portanto, esse estabelecimento dessas normas junto das organizações respectivas de cada modalidade, ou seja, cada federação internacional parece que irá então ditar as suas normas. E que, à semelhança do que aconteceu noutras situações, eu penso que poderá não trazer aqui portanto, resultados muito favoráveis. Nomeadamente, porque há aqui que estabelecer uma diferença entre as questões dos trans e depois as questões que têm a ver com as situações de mulheres que têm hormonas particulares como a testosterona que também desencadeiam aqui alguns problemas em termos da classificação binária entre homens ou mulheres e o estabelecimento de quem é que pode competir aonde. E nomeadamente o caso com a Caster Semenieva, da África do Sul, se recordam, em que portanto, a Federação Internacional de Atletismo tem nos seus regulamentos que atleta, se tiver determinados níveis de testosterona mais elevados, terá que fazer um regime de medicação para baixar os seus níveis de... E ela assim fez durante algum tempo, mas depois houve uma atleta indiana que interpôs recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto, que durante 2 anos mandou abaixo esse regulamento da Federação Internacional e disse à Federação que tinham que apresentar evidências em como aqueles níveis elevados de testosterona produziam vantagens competitivas para os atletas. O que é facto é que não foram capazes de comprovar essa situação, mas o que é facto é que a Federação Internacional de Atletismo manteve o seu regulamento e continua a exigir esta situação a estas atletas. E como é que, na sua opinião, desculpe interrompê-lo, mas temos mesmo um pouquinho de tempo, como é que, na sua opinião, então, devia haver esta inclusão desses atletas para competirem de forma justa? Eu julgo que tem que haver aqui algum equilíbrio, porque, de facto, no caso dos atletas trans, não é só pelo facto de eles alterarem o seu sexo que a composição do seu corpo irá totalmente alterar-se e que de facto não possam haver vantagens competitivas. Portanto, é uma situação que não há uma resposta evidente. O que eu sinto é que esta passagem de responsabilidade para as organizações desportivas que tutelam as respectivas modalidades não me parece que venha trazer uma resolução adequada das situações. E pensando nesta experiência que houve com estas atletas, que naturalmente o seu organismo é assim, portanto elas não mudaram sexo, elas têm o seu organismo assim,
tal como são outliers, elas são excepcionais. Portanto, são mulheres que correm mesmo muito, são muito velozes. Mas não é por facto de serem velozes que se transformam em homens. Pronto, que é aqui outra situação. Porque, certamente, que se formos analisar a composição corporal de um Bolt ou de um Michael Phelps, naturalmente que nós iremos encontrar nos seus corpos diferenças hormonais que lhes permitem que eles tenham... Eles são outliers, são uns atletas excepcionais e não podem ser impedidos de competir ou ser obrigados a alterar o seu corpo. Olha, Phelps, agora tens que encurtar o teu braço porque estás em vantagem competitiva. Portanto, há aqui, nestes atletas, estas situações são puramente discriminatórias. No caso dos atletas trans, já é uma situação, a responsabilidade para as federações internacionais, eu julgo que provavelmente não irá beneficiar os atletas trans. E Diogo, o que é que acha, focando-nos agora então nos atletas trans, que medidas é que iriam ser implementadas de forma a que eles competissem de forma justa? É muito delicado. Eu concordo em absoluto com tudo o que a doutora Cristina disse. Este quase que descartar do Comitê Olímpico Internacional em relação a estas medidas pode ser um passo atrás, porque já existiam condições de diretivas do Comitê Olímpico Internacional que permitiam estes atletas mediante, ou seja, homem que se está a transformar em mulher tinha que ser monitorizado os níveis de testosterona. Ao contrário, poderia competir sem qualquer limitação, se fosse mulher que se estava a transformar em homem. Portanto, logo aqui estamos a verificar um diferencial, mas o que é certo é que existiam normas, mas que mesmo para o Comitê Olímpico Internacional seriam delicadas, não é? Portanto, isto aqui é muito difícil de encontrar um equilíbrio, não é? Podíamos dizer que todos os trans competem entre si e pronto, não é? E não faria sentido, porque essas vantagens e desvantagens físicas iam estar lá na mesma presente. E portanto é muito difícil aqui pensar em soluções. Eu acho que, e aí eu tenho esperanças que o Comitê Olímpico Internacional possa voltar atrás e que essas diretrizes que tinha anteriormente e que permitiram a alguns atletas já ganharem medalhas. Inclusivamente tivemos, não transexual, mas uma skater também que usou os Jogos Olímpicos para dar voz àquilo que também tinha sido a sua experiência enquanto atleta e enquanto pessoa, e que disse que não ganhou nenhuma medalha, mas que ganhou uma nova vida, porque começou realmente a apreciar-se enquanto pessoa. E isso é muito bonito de ver através do desporto. Ainda assim é-me difícil responder e para mim também é uma situação muito, muito recente, estes casos que se vão verificando. Já vêm da história, mas agora com voz ativa, mas espero sinceramente que se encontrem soluções através das grandes instituições que existem e que se possa encontrar aqui forma de toda a gente poder competir, independentemente de tudo. E Filipe, para finalizar mesmo, concorda com as perspectivas do Diogo e da doutora Cristina? O que é que acha quanto a este assunto? Sim, é um assunto extremamente delicado, que é muito recente e que mexe aqui com muitas situações, não só as questões físicas, mas volto também estes jovens, estes atletas, também tiveram uma situação de um passado complicado. E se calhar muitos deles também não tiveram a oportunidade de praticar o seu desporto e tiveram com as suas questões a nível da sua identidade para lidar. E mesmo essas tomas desses fármacos também os vai afetar psicologicamente. E, portanto, em vez de estarem a fazer uma preparação para aquele momento competitivo, estão com outros dilemas e outras situações para se confrontar. Mas o que é facto é que, a nível físico, têm mais força, que a redução da testosterona não vai diminuir, portanto eles continuam com mais força e mesmo são mais altos e de certa forma também estão um pouco mais em vantagem que uma mulher que nasceu mulher. E portanto é algo que tem que ser pensado,
porque a oportunidade para todos competirem e para todos desempenharem o seu desporto deve estar aberta a todos, mas também deve haver uma equitatividade de competitividade. E, portanto, é algo que tem que ser muito bem pensada e muito bem ponderada e pôr todos os prós e todos os contras na mesa para que sejam para um bem comum de todos e do nosso desporto. Muito obrigada. Temos, infelizmente, que fazer o final do debate. Muito obrigada pela vossa participação e pelas vossas declarações e esperemos que este debate contribua para que haja uma maior igualdade no desporto e que solucione alguns problemas. Obrigada. Olá de novo, espero que tenham gostado do debate. Abrimos então espaço para questões aos oradores, qualquer assunto que queiram discutir, estão à vontade para colocar. Temos alguns minutos. Eu gostava de referir só uma questão relacionada com os meios de comunicação social. Acho que todos estes assuntos que estiveram aqui no debate são muito importantes, mas o que nós assistimos, inclusivamente na televisão que todos nós pagamos, é que só se fala de futebol e às vezes nem sequer é de futebol que estão a falar do clube A, clube B, clube C, o presidente este, o presidente. Passam ali horas inteiras, dia a dia, podíamos ter debates sobre as outras modalidades todas. Por exemplo, aquela modalidade de ginástica aquática. Natação artística. Não faças? Depois nós realmente só vemos de 4 em 4 anos. É um desporto maravilhoso, que dispõe bem, que é artístico, pronto, é arte. Eu fico tão aborrecida, eu que já estou aposentada, fico muito triste por ouvir toda a hora, toda a instante, a mesma notícia. Não sei, gasta-se dinheiro neste país em coisas que não têm interesse. Tem interesse, mas tem interesse para nós ouvirmos uma vez e assimilarmos e ficamos a saber, então estamos informados. Quanto ao desporto em si, é o que se vê, quer dizer, é futebol, mais futebol, homens, tirando as exceções de moderadoras que já se vão vendo, mulheres a moderar, e não ontem assisti a um programa na SET, na TV Internacional, agora a CNN, em que estava uma senhora a moderar, uma jovem a moderar o debate, mas tudo à volta dela são homens, parece que só eles é que percebem de futebol, e portanto é isto que eu queria dizer, é que acho muito importante que os meios de comunicação social comecem a divulgar realmente as outras modalidades, que são muito interessantes, muito mais, quer dizer, muito mais bonitas, não, porque o futebol é um desporto bonito, mas há outras modalidades que têm uma função artística bela, que não passam, ninguém fala delas. Acho que o tema é este: comunicação social, comunicação social, comunicação social. Algum dos oradores quer fazer algum comentário? Eu que sei. Olá. Eu sou do Benfica. Muito bem. Diversidade. Eu faço parte de um grupo que foi criado pelo Fórum Económico Mundial, que são os Global Shapers, e nós, antes da pandemia, lançámos um desafio à comunicação social, que era entregarmos 100 nomes de jovens portugueses com menos de 35 anos, nas mais diversas áreas: política, empreendedorismo social, desporto, cultura, com 5 nomes de cada dessas áreas específicas, de pessoas qualificadas para estarem convidadas a falarem no debate público nas televisões. Fizemos por nós, foi um projeto dos Global Shapers, que é um projeto que se chama 100 Oportunidades, que foi inclusivamente ao prós e contras na altura em que foi apresentado o projeto,
E portanto nós lançámos esse desafio à comunicação social portuguesa, de ter ali os nomes das pessoas que poderiam estar no debate público português a falar, mas se calhar temos a tendência de ir às tradições e de termos os mesmos a falar. Algum dos outros, Filipe, Cristina, querem fazer algum comentário? Sim, eu diria que isto é, de facto, um dos nossos principais problemas. Tem a ver, para já, com a predominância do futebol em Portugal. Mas o que é certo é que de 4 em 4 anos nós descobrimos, e toda a gente adora ver a ginástica, a natação e o atletismo. Isto é um facto, portanto, de certeza que não há de ser pelo que os telespectadores pretendem que a televisão transmita. E depois temos esse problema que é a dominância dos homens também depois na comunicação social. Pronto, que é assim para o desporto, mas é assim também para outras áreas. E que é importante trabalharmos, é muito importante mudar isto, mas isto é tudo o mesmo. Se nós não tivermos mulheres como treinadoras, como dirigentes, depois é tudo aqui uma pescadinha de rabo na boca, porque depois, e não tivemos esta consciência nas organizações, que é preciso ter estas organizações diversas e inclusivas, é difícil alterar e às vezes as alterações têm que ser mesmo obrigadas. Tem que ser, não recebe dinheiro se não tiver lá uma mulher. Pronto, ok. Paridade à força. Só para terminar, primeiro quero agradecer os elogios à minha modalidade. E, em segundo lugar, acho que o futebol é muito falado porque mexe massas, há muito dinheiro envolvido e é importante também ver esse trabalho de divulgação de outras modalidades, porque a sua grande maioria é amadora. A sua grande maioria tem despesas para pagar. E o que é facto é que nós temos atletas, grandes atletas, e temos um aqui ao meu lado, e outros, e que a mim custa-me um bocadinho não haver o devido reconhecimento destes nossos atletas. Temos a ginástica acrobática, que nós somos dos melhores do mundo, e mesmo assim fico triste e desanimada por não ver tantas notícias e tanto reconhecimento e mais apoio destes atletas e destes pais. Tínhamos outra Talvez a intervenção. partir de agora. Diga. Talvez a partir de agora. É como a doutora Cristina disse, às vezes é uma questão de tempo. Às vezes o tempo não, de facto, não resolve tudo. Tínhamos um braço no ar também, diga. Eu vou falar aqui sobre outra questão. Eu penso que eu queria saber estas coisas sobre as vossas modalidades, porque nós desconhecemos, de facto. Relativamente às questões do assédio, assédio à violência, abuso à violência, violência em público, independentemente da idade, todas as situações têm que ser obrigatoriamente denunciadas por todas as pessoas que delas tenham conhecimento. Portanto, temos que ajudar estas ou estes atletas a fazerem estas denúncias e a protegê-los. Isso tem que ser encarado de uma forma séria e por profissionais especializados, com o apoio de profissionais especializados nestas áreas. Acreditem que por experiência profissional sei do que estou a falar. Portanto, acho que de facto, à luz daquilo que se passa com os abusos sexuais na Igreja, que no nosso país não soube falar de nada, não é? Quer dizer, mais uma vez, voltando ao princípio da minha intervenção, que é falta de cultura, de cidadania e de participação. Cabe-nos a nós mudar isto. A todos nós. E principalmente quando vamos votar. Não é? Não nos esqueçamos que o grande vencedor de eleições no nosso país é a abstenção. E ninguém faz nada para combater isso também, não é? Há aqui questões de base, de fundo, da nossa sociedade que nos levam a estar neste ponto no desporto, na cultura e tudo aquilo que não envolve dinheiro. Porque é disso que se trata. E por isso é que o futebol tem a visibilidade que tem.
Desculpa que agora perdi. Havia mais uma coisa importante que eu gostava de dizer, que é, eu penso que há boas experiências noutros países de como fomentar o desporto num país. E é nas escolas que isto começa. E é com as escolas que isto começa. E com as associações esportivas, e com os clubes, e com as autarquias. E neste momento de crise, em que todos estamos a passar um mau bocado, se calhar não era mal fazer-se uma equipa e uma parceria, por forma que as crianças, desde pequena idade, e sem, mais uma vez, grande sobrecarga para os pais, coitados, que não sabem o que é que vão fazer entre o trabalho e todas as atividades que têm que levar as crianças, não é? Para elas poderem participar, porque está tudo nos pais. Não é? E o desporto é uma das áreas da vida da pessoa. O desporto, a saúde mental, não é? Física e mental, biopsicossocial. E, portanto, eu acho que o desporto tem que começar nas escolas e tem que começar a ser. Nós temos um estado universitário, temos um que eu tenho conhecimento em todo o país, corrijam-me se eu estiver errado, se calhar temos outro no Porto, ou em Coimbra, mas não chega. E tem que ser mais cedo, é a minha opinião. Peço desculpa por ter-me conversado. Algum comentário que queiram fazer? Sim, eu diria que a escola é fundamental para informar os nossos jovens em tudo, não é? Na cultura, no desporto. E efetivamente nós só muito recentemente é que temos, nem sei se temos em todas as escolas, mas temos professores de educação física a acompanharem os professores de primeiro ciclo para que as crianças possam ter uma prática logo desde muito cedo. Mas julgo que isto não será assim em todo o território. Tem as atividades extracurriculares, portanto, aí poderá haver opções de incluir a atividade física ou não, ou ir por outras escolhas. Portanto, não há uma política muito concreta. Já se deu passos, sim, foi para em alguns projetos incluir quer o professor de educação física a acompanhar o professor titular dos miúdos, da turma, quer depois nas atividades extracurriculares que possa haver esta opção da atividade física e desportiva, mas o que é facto é que não é algo que seja determinados, que haja ali logo uma prática de exercício físico, de atividade física desde o início. E concordo totalmente que é fundamental, porque é na escola que se podem começar a trabalhar essas competências que depois resultam em atletas, como o Diogo, mas resultam depois em cidadãos ativos e felizes e saudáveis, que é muito importante para o resto do país também, porque os custos que temos de saúde são brutais. Permita-me só aqui mais uma chega. Pegando naquele caso que falou daquele menino de 8 anos, aquele menino de 8 anos é feliz dentro da água. Se calhar nunca vai tirar uma licenciatura, mas que aqui se interessa. Temos todos que ser licenciados ou temos que fazer aquilo que mais gostamos. O ensino tem que ser adaptado a cada pessoa e não a pessoa adaptar-se ao ensino. E temos que ter no país resposta para todos, não é? Porque este menino, por aquela via, com aquela estratégia de adaptação, começou a ter melhores resultados no resto. Era só uma chega para fortalecer aquilo que estava a dizer. Peço desculpa. Sim, e aqui, portanto, temos esta criança teve aqui vários momentos e tem aquele momento do seu reconhecimento. E como diz, ele está feliz dentro da água, ele gosta daquilo, ele sente que ele é capaz e que consegue. Portanto, vai tendo provas que efetivamente eu sou bom. E, portanto, isto depois vai ser tudo transversal depois para o restante. Mas, como diz, mesmo que não tenha tal sucesso escolar dito, convencional, mas vai ser feliz de outra forma, não é? Vai ser válido de outra forma. E a nível da escola, a nível de promover o desporto para nós conseguirmos prevenir a situação de saúde e os custos médicos são elevadíssimos. A nível da obesidade das crianças, que é algo também que me preocupa de estar a ver
pela saúde destas crianças, já com diabetes, é assustador. Mas também é haver esta cooperação entre as escolas e os clubes e as federações, de forma que, se nós queremos que este atleta seja um atleta de alta competição, nós temos que lhe proporcionar as condições que ele consiga treinar. Porque se não treinar, não vai conseguir atingir. Porque o Ronaldo, vamos falar do Cristiano Ronaldo, que é o atleta para mim, que é o top atleta, ele tem as condições físicas sim, mas foi sobretudo do seu trabalho, ele é muito trabalhador. Se ele não tivesse treinado, o talento não chegaria a atingir o nível que chega. E, portanto, é muito importante haver esta cooperação escola, clubes, para que os nossos atletas consigam atingir altos resultados. E vejo o exemplo do Ronaldo. Foi aprender a falar inglês, já fala melhor português. Portanto, aquele sucesso trouxe os outros. Desculpe. Já agora, permitem-me comentar também, eu pratiquei natação artística durante alguns anos e eu acho que também faz falta investimento público ou privado nas modalidades, porque o meu clube era um clube municipal. Nós estávamos dependentes das verbas que eram alocadas ao desporto e nós, só passado muitos anos de provar que tínhamos atletas dignas para competir, é que conseguimos o financiamento para sermos federadas. Fomos federadas 3 anos, depois aconteceu a pandemia, cortes no financiamento, já não somos, e isso levou a que metade dos atletas do meu clube desistissem da modalidade, de todo. Por isso isto também parte não só de comunicação social, de cidadania, mas de decisores políticos e de alocarmos as nossas prioridades. Que é, lá está, onde é que nós queremos afinal ter atletas? Só numa, 2 modalidades? Ou queremos ter representatividade? Era só esse o comentário que eu também queria fazer. Mas há aqui uma situação que nós nos estamos a esquecer. A situação é toda muito bonita, era o ideal, mas estamos a esquecer que o dinheiro comanda. E se não houver um canudo, não há dinheiro. Se houver só desporto, não é o futebol, é o outro desporto. Também não há dinheiro. E se não houver dinheiro, não há progresso, não há família. Não há. Isto é que é a situação. Não é? Tudo bem, o ideal seria isso tudo que foi aqui discutido. Mas depois há a parte monetária e a material que sobrepõe a essas situações. Infelizmente é assim. Tem algum comentário a fazer sobre tanto o comentário da Inês como deste senhor? Eu sobre o caso da Inês tenho. Fico mesmo, era o que eu estava a falar há pouco. Com a pandemia, infelizmente, o Clube de Santarém foi um dos clubes que já estavam a participar. E, portanto, exatamente. E quando falo com as treinadoras a perguntar, então, vais voltar? Não, nós agora já não podemos. E o coração parece que fica mais pequenino, porque já estávamos a lutar, estávamos a crescer, estávamos a evoluir, estávamos a ter mais atletas. E assim, de um momento para o outro, o diálogo que esteve fora do nosso controle voltou e regrediu. Mas vamos acreditar que vão voltar, a Inês até pode voltar com Master. E, portanto, a questão do dinheiro. Sim, o dinheiro é o tema que é sempre falado. Portanto, nós necessitamos, infelizmente, dessa verba para evoluir, mas o que é facto, podemos tentar pensar em estratégias que vão ao contrário. Ou seja, se eu não tiver atletas, então aí é que eu não vou evoluir e não vou conseguir desenvolver. Então, vamos pensar em estratégias, vamos pensar em soluções. E se os atletas não tiverem aparelhos? Claro. Não, eu fiz uma formação no Acroclube da Maia, que é dos melhores clubes a nível nacional, e o professor Federico, não, como é que ele se chama? Lourenço. O professor Lourenço estava a dizer que quando iniciou, eles não tinham os arnés para as meninas saltarem, para começarem a ter a sua confiança. Então acho que ele arranjou uns pneus, ou seja, arranjou uma estratégia, ok, não tenho este material que é o ideal e que deveria ser o XPTO porque custa muito dinheiro, mas eu vou arranjar aqui outro material que não vai ser o ideal, mas vai me permitir que elas melhorem progressivamente.
Eu acho que se nós quisermos, nós conseguimos. É claro que eu vou necessitar de uma piscina com grande profundidade, mas eu não a tenho. Eu, durante a pandemia, não tive piscina, mas eu não parei. Eu continuei a trabalhar e a fazer outro tipo de trabalho. Não tinha água, mas tinha seco e tinha outras competências para fazer. Mas eu não sou negativista. Isto é uma observação. Sim. Mas acho que, às vezes, quando nós pensamos que preciso de dinheiro, se eu não tiver dinheiro eu não faço ou não desenvolvo, é tentarmos, se calhar, ok, não tenho esta é a minha situação, mas eu quero fazer, eu quero atingir o dentro de mim, mas eu vou aprender com aquela pessoa e aquela pessoa vai me dar algo mais. E sobre este propósito, Acrescentar. É assim, o dinheiro é fundamental, como é óbvio. O problema também é o dinheiro está nas mãos de quem? as prioridades. Pronto. E enquanto este poder de decisão estiver muito concentrado nos homens, vai ser difícil também termos aqui outro tipo de decisões. É importante termos mais mulheres a tomarem este poder de decisão. Não é? Talvez consigamos ter decisões diferentes e melhores. Não é evidente que assim seja, mas certamente serão diferentes. Tem que haver investimento do Estado, não é carolice dos atletas. Porque aquilo que se passa, tirando no futebol, e não é todo o futebol, é o futebol de Primeira Liga, porque o resto é desgraçados, não é? Não há investimento, não se leva a sério. Uma coisa que é tão importante para a saúde e o bem-estar da população em geral. É triste. E depois gasta-se milhões a pagar as dívidas dos corruptos deste país que fazem e que metem tudo em ovos fechados. Desculpem, é um verdade. Pronto. Muito obrigada pelas intervenções. Temos de terminar. Mais uma vez, uma grande obrigada também por terem estado presentes os nossos oradores e um grande obrigada à Câmara Municipal de Oeiras por nos ter proporcionado este agradável espaço e também à Choice. Têm à saída uns pequenos miminhos, estão à vontade para levarem o que quiserem, os oradores também. Eu agora pedi a quem se inscreveu na aula de Yoga Integral dada pela nossa instrutora Marina Margarida que se fizesse uma filinha ali à porta para indicarmos a sala. Muito obrigada.